10 camisas 9 lendários do Flamengo que você nunca ouviu falar, de 2020 a 2025. Rio de Janeiro, primeira metade da década de 2020. O Flamengo domina o Brasil e a América do Sul. Esta foi a era das conquistas históricas, a época em que o clube finalmente aprendeu a se organizar profissionalmente e colheu os frutos. Libertadores de 2019 e 2022, Copa do Brasil, brasileiros consecutivos. Mas enquanto todos falam de Gabigol e Pedro, 10 outros guerreiros também marcaram gols importantes e escreveram suas histórias no manto sagrado. Pedro abriu a década como o reforço mais esperado. Voltou ao Flamengo em janeiro de 2020 por 14 milhões de euros vindo da Fiorentina. Havia saído em 2016 ainda jovem, e retornava pronto para ser protagonista. Ao lado de Gabigol e Bruno Henrique, formou o trio de artilheiros mais letal do Brasil, responsáveis por 59 dos 109 gols do Flamengo em 2020. Mas sua história foi marcada por lesões graves. Em 2025, já soma 103 gols no novo Maracanã, marca que supera os 82 de Gabigol. Em 270 partidas, balançou as redes 141 vezes e deu 31 assistências. Sofreu fratura grave no joelho que quase encerrou sua carreira prematuramente, mas voltou mais forte. Foi fundamental na conquista da Libertadores de 2022, marcando gols decisivos contra Corinthians e Vélez Sarsfield. Pedro representa a resiliência, o atacante que venceu lesões devastadoras para se tornar ídolo. Gabriel Barbosa dispensa apresentações, mas poucos conhecem sua trajetória completa. Marcou 161 gols em 308 jogos pelo Flamengo, incluindo 16 gols em 18 finais. Foi o herói da Libertadores de 2019 com 2 gols nos minutos finais contra o River Plate. A situação mudou com a chegada de Tite, que barrou Gabigol e voltou a dar chances a Pedro, criando uma crise que só foi acalmada após a chegada de Felipe Luiz. Em dezembro de 2024, saiu para o Cruzeiro sem renovar contrato, deixando saudades e polêmicas. Gabigol foi mais que um artilheiro, foi um showman, um provocador, alguém que entendia o momento histórico que vivia e sabia como se comportar como ídolo. Bruno Henrique merece capítulo especial. Responsável por 18 gols em 2020 ao lado de Gabigol e Pedro, foi fundamental em todas as conquistas recentes. O rei dos clássicos, como ficou conhecido, tinha o dom de aparecer nos jogos decisivos. Em 2025, está a um gol de atingir 100 gols com a camisa rubro-negra. Mas sua versatilidade o tornou único. Após lesão de Pedro, Felipe Luiz o escalou como centroavante, mas Bruno revelou que pediu ao treinador para não atuar mais na posição, dizendo que queria ajudar em outra função. Era o jogador completo, que jogava na ponta, de 9, voltava para marcar, atacava pelos lados. Conquistou Libertadores, Brasileiros, Copa do Brasil. Bruno Henrique é o último grande ídolo da geração vitoriosa do Flamengo moderno. Michael chegou em 2020 do Goiás por 7 milhões e meio de euros, sendo a maior venda da história do clube goiano. Conhecido pela velocidade absurda, ganhou o apelido de ceifador. Em sua primeira temporada, foi peça importante na conquista do Brasileiro e da Supercopa, marcando 15 gols em 53 jogos. Mas nunca conseguiu se firmar como titular absoluto pela forte concorrência. Em 2025, marcou 2 gols na temporada. Após temporada irregular em 2023, foi emprestado ao Al Hilal da Arábia Saudita, onde reencontrou Jesus e teve boa passagem. Retornou ao Flamengo em 2024, mas continuou como reserva. Michael representa aquele tipo de jogador que tem qualidade mas nunca explode completamente, ficando sempre na sombra dos titulares. Vitinho foi a contratação mais cara da história do Flamengo em 2018. Por 10 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, chegou do Internacional. Encerrou sua passagem pela Gávea com 215 jogos e 29 gols. Fez gols importantes em finais de cariocas, mas nunca teve a regularidade esperada para uma contratação daquele valor. Era tecnicamente limitado, perdia muitos gols, mas tinha momentos de genialidade. Foi vendido para o Al-Ettifaq da Arábia Saudita em agosto de 2022. Vitinho é o símbolo das contratações caras que não vingam como esperado, mas ainda assim contribuem para conquistas importantes. Lincoln era a promessa da base em 2020. O ponta-esquerda tinha 17 anos quando ganhou chances no profissional. Rápido, driblador, ousado, parecia ter tudo para ser craque. Mas não evoluiu como esperado. Perdeu espaço, foi emprestado para Vissel Kobe do Japão e outros clubes, nunca se firmou.
Representa todas aquelas promessas das categorias de base que não conseguem dar o salto para o estrelato. Rodrigo Muniz surgiu em 2020 como centroavante promissor. Revelado pelo Flamengo, o jovem atacante tinha boa mobilidade e finalizações certeiras. Marcou gols importantes quando Gabigol ou Pedro estavam machucados. Mas em 2021 foi vendido ao Fulham da Inglaterra por 7 milhões de libras. Na Europa, teve passagens irregulares até finalmente se firmar. Representa a nova geração de atacantes brasileiros que saem cedo para a Europa, às vezes antes de amadurecerem completamente. Pedro Rocha chegou em 2020 emprestado do Spartak Moscou. Meia atacante versátil, podia jogar centralizado ou pelas pontas. Teve participações discretas mas importantes, sendo opção de banco útil. Não marcou muitos gols, não teve grandes momentos, mas cumpriu sua função no elenco. Depois voltou para a Rússia e seguiu carreira na Europa. Era o tipo de jogador que todo elenco precisa, mas ninguém lembra depois. Carlinhos foi contratado do Nova Iguaçu em abril de 2024 após ser vice-artilheiro do Carioca com 8 gols. Desde que chegou ao rubro-negro, atuou em 18 partidas e fez 3 gols. Em junho de 2024, perdeu a mãe Luzenilda, que havia enfrentado tumor no crânio e perdido a visão. 2 semanas após o falecimento, fez sua segunda partida como titular e marcou seu primeiro gol pelo clube. A saída de Tite e a ascensão de Felipe Luiz fizeram com que perdesse espaço no time. Em janeiro de 2025, foi emprestado ao Vitória até o final da temporada com opção de compra de 4,5 milhões de reais. Carlinhos representa o guerreiro que enfrenta tragédias pessoais mas continua lutando, mesmo sabendo que talvez nunca seja protagonista. Lázaro foi outra promessa das categorias de base que chegou ao profissional em 2020. Ponta-direita rápido e habilidoso, teve algumas chances mas não convenceu. Foi emprestado para Almería da Espanha, depois outros clubes, rodou o mundo tentando se firmar. Ainda jovem, pode amadurecer e se tornar bom jogador, mas no Flamengo foi apenas mais uma promessa não cumprida. Esta foi a era da dominação absoluta, os anos em que o Flamengo finalmente se tornou o gigante que sempre deveria ter sido. Libertadores conquistadas, brasileiros dominados, recordes quebrados. Enquanto Gabigol e Pedro recebem todas as glórias, esses outros guerreiros também suaram o manto sagrado. Alguns falharam, outros foram coadjuvantes eficientes, poucos brilharam em momentos específicos. Mas todos fizeram parte dessa história gloriosa. Michael com sua velocidade, Vitinho com seus gols em finais, Carlinhos superando tragédia pessoal, Bruno Henrique sendo o rei dos clássicos. Cada um contribuiu à sua maneira para que o Flamengo dominasse o futebol brasileiro e sul-americano. E quando os livros de história forem escritos sobre esta década vitoriosa, esses nomes merecem estar lá, não como protagonistas principais, mas como parte essencial do elenco que fez história. Porque futebol não é jogo de 11, é jogo de elenco inteiro. E esses guerreiros provaram isso a cada treino, a cada minuto em campo, a cada gol marcado mesmo sem os holofotes principais.